TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis fecha acordo e evita a audiência em ação de despejo. Criminalidade apresenta queda no estado, mas dados locais mostram oscilações em Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Homem é preso por tráfico de drogas em Três Rios. Polícia Militar prende 4 pessoas por tráfico de drogas em Petrópolis. Diferentes tipos de violência contra deficientes ainda estão presentes no cotidiano da população. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Prefeitura de Petrópolis fechou um acordo com os proprietários de um imóvel que fica na rua Quissamã, no número 615, que é utilizado pela Secretaria de Obras, e evitou uma audiência de despejo que estava marcada para a última quinta-feira, dia 18 de setembro. As partes firmaram o acordo antes da data designada, colocando fim ao impasse judicial. O acordo garante a continuidade do contrato de locação e coloca fim a um impasse judicial que se arrastava desde 2023. O valor em discussão chegava a R$ 301 mil referentes a aluguéis atrasados. Com o entendimento, o município reconheceu a dívida e se comprometeu a pagar pouco mais de R$ 282 mil. O valor total inclui parcelas de R$ 16 mil em aluguéis vencidos até janeiro de 2026, honorários de mais de R$ 13 mil e um saldo devedor de R$ 269 mil, que será parcelado em 24 vezes a partir de fevereiro de 2026. Segundo a advogada dos autores, a solução evita novos desgastes judiciais e garante a regularização dos pagamentos. A Prefeitura decidiu manter o contrato e o imóvel continua sendo utilizado como depósito de materiais e apoio à manutenção viária. O processo judicial fica suspenso até o fim do pagamento, mas pode ser retomado em caso de atraso nas parcelas. E bom, gente, o estado do Rio de Janeiro registrou em agosto o menor número de roubos de rua para o mês nos últimos 21 anos. Mas quando a gente olha para os dados locais, em cidades como Petrópolis, Três Rios e Paraíba do Sul, esse cenário apresenta algumas diferenças. Olha só. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o estado registrou 4.461 roubos de rua em agosto, uma queda de 13% em relação ao mesmo mês de 2024. Os roubos de veículos também diminuíram 36%, enquanto os roubos em coletivo caíram 60% e os de carga 43%. A letalidade violenta também teve redução de 2,6%, com 297 ocorrências. Para a advogada Priscila Rodrigues, a divulgação dos dados do ISP traz a sensação de tranquilidade e segurança para a população. A redução desses índices é muito importante, porque significa mais segurança, tranquilidade para a população. Cada percentual de queda representa menos pessoas vitimadas, menos famílias impactadas e mais sensação de proteção social. Em Petrópolis, os números do 26º Batalhão de Polícia Militar mostram variações diferentes. Em comparação com agosto de 2024, o roubo de rua caiu 40%, passando de 5 para 3 casos. Mas o furto a transeunte dobrou de 2 para 4 ocorrências, um aumento de 100%. A letalidade violenta também subiu, saindo de 0 para 2 casos. Já a apreensão de drogas caiu cerca de 13%. Os crimes que mais impactam as pessoas são os crimes que ocorrem nas ruas. São os crimes que são considerados como furtos, roubos,
o que gera insegurança imediata. No 38º Batalhão de Polícia Militar, que cobre as cidades de Três Rios e Paraíba do Sul, houve aumento em roubos de rua, que saíram de 0 para 5 casos, e nos furtos a transeunte, que dobraram, quando comparado com agosto do ano passado. Já a letalidade violenta caiu 50%, passando de 4 para 2 registros. Outro destaque foi a apreensão de drogas, que cresceu quase 15% em relação a agosto do ano passado. Nos batalhões que atendem Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios, alguns crimes chamaram atenção pelo crescimento. O furto a transeunte aumentou nas duas regiões. Roubos de veículo agora aparecem onde não havia registro. A letalidade violenta aumentou em Petrópolis. No caso do furto, a pena prevista é de até 4 anos de reclusão, podendo aumentar se houver agravantes, inclusive quando houver alguma ameaça. O roubo é considerado mais grave, porque envolve violência ou ameaça também. Os crimes considerados mais graves, como a letalidade violenta, têm pena de prisão prevista ainda maior. Já os crimes de violência seguida de morte, como é um homicídio ou tentativa de homicídio, eles são mais severos ainda e vão a júri popular e podem chegar até 30 anos de prisão. No acumulado do ano, o estado do Rio também registrou aumento na produtividade das polícias. Foram mais de 16 mil apreensões de drogas, mais de 4 mil armas retiradas das ruas e mais de 28 mil prisões em flagrante. E ainda falando sobre segurança pública, policiais civis do 38º Batalhão de Polícia Militar prenderam um suspeito por tráfico na última sexta-feira no bairro Cidade Nova, em Três Rios. Olha só. Durante a abordagem, o suspeito de 23 anos tentou fugir carregando uma mochila, mas foi detido pelos policiais. Dentro dela, os agentes encontraram 165 pinos de cocaína. Na residência do acusado, também foi apreendido um simulacro de pistola. Ele foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde permanece preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E na última quinta-feira, 4 pessoas foram presas, acusadas do crime de tráfico de drogas no distrito de Itaipava e também no Quarteirão, em Petrópolis. Durante as duas ações, onde agentes da Polícia Militar também apreenderam quantidade considerável de entorpecentes e alguns celulares que estavam em posse dos acusados. Na localidade conhecida como Quadrado, no bairro Lajinha, em Itaipava, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar prenderam 2 homens, um de 26 e outro de 30 anos de idade, e uma mulher de 26 anos, todos flagrados realizando tráfico de drogas. Durante a ação, também foram apreendidos 27 tabletes de maconha, 3 invólucros de skunk, 91 pedras de crack, 98 cápsulas de cocaína e R$ 885 em espécie, além de 6 celulares e um tablet. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde os acusados permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. No mesmo dia, mas na parte da tarde, agentes do 26º Batalhão realizaram uma operação na rua Professor João de Deus, no bairro Quarteirão Brasileiro, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 28 anos. Questionado pelos agentes, o acusado confessou participar do tráfico local e foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além dele, também foram apreendidas 27 cápsulas de cocaína, 19 pedras de crack, 51 tabletes de maconha e um aparelho celular. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. E bom, gente, infelizmente, a violência contra pessoas com deficiência ainda é uma realidade aqui no Brasil. E mesmo com os avanços legais e institucionais, nas últimas décadas ainda há esse tipo de violência. O país possui uma série de legislações e aparatos legais para apoiar essa população que possui algum tipo de deficiência ou alguma necessidade específica. Mas por uma série de questões, apesar dos direitos dessa parcela da população serem garantidos por lei, eles nem sempre são respeitados. E a pessoa portadora de deficiência ela tem garantias estabelecidas, inclusive, pela Constituição Federal. E quando a gente fala de violência contra a pessoa portadora de deficiência, podemos indicar inúmeras formas de violência. A advogada Mayara Vasconcelos, especialista no assunto, destaca que, apesar da agressão física ser a mais chamativa, existem diversos outros tipos de violência que atingem essa parcela da população.
desde a violência física, né, que é a agressão, os maus-tratos, como a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Então, não existe só uma forma hoje de se praticar uma violência contra a pessoa portadora de deficiência. A Lei 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, consolidou o conceito de violência em um marco de direitos humanos e igualdade de oportunidades. Mas, mesmo assim, muitos desses direitos são desrespeitados. Infelizmente, muitas das vezes a lei ela não é cumprida, seja pelo ente público ou pelos próprios cidadãos. E, nesse caso, a pessoa portadora de deficiência ela precisa reclamar o seu direito, seja solicitando o benefício ou fazendo até a própria denúncia nos órgãos de fiscalização ou até mesmo, né, ingressando com as ações judiciais competentes para que o seu direito seja aplicado de forma correta. Apesar dessas dificuldades e questões, as legislações de defesa das pessoas com deficiência são de grande importância. Mostra, né, que a sociedade está preocupada em amparar a pessoa portadora de deficiência, né? E existe um clamor já de muitos anos de que a acessibilidade, quando fala acessibilidade, não só a acessibilidade de mobilidade da pessoa portadora de deficiência, mas da conscientização de que ela é portadora de inúmeros direitos. E é importante que essas políticas de apoio e conscientização da sociedade continuem evoluindo cada vez mais. A sociedade está em constante evolução, já é um grande avanço ter esse início, né, da legislação preocupada em amparar a pessoa portadora de deficiência, mas o principal hoje problema que nós temos é a conscientização, é trazer a todos, né, esse interesse para preservar o direito da pessoa portadora de deficiência e fazer valer esse direito também. A advogada aponta que, além de respeitar, é essencial que as pessoas denunciem casos de qualquer tipo de violência contra pessoas com deficiência. Essas denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e também nas delegacias de polícia. A advogada lembra que o Código Penal prevê agravamento das penas quando o crime é cometido contra pessoas com deficiência. E você vai ver depois do intervalo. O Ministério Público do Rio de Janeiro define ações para reduzir acidentes de trânsito em Petrópolis. Sequelas permanentes afetam 1/3 dos motociclistas vítimas do trânsito. Desemprego cai para 5,6% e atinge menor nível da série histórica no Brasil. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Em uma reunião que foi realizada na última quarta-feira, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, definiu medidas junto à Prefeitura de Petrópolis e às forças de segurança para reduzir os índices de acidentes de trânsito aqui na cidade, em especial aqueles que envolvem motocicletas. Olha só. O encontro reuniu representantes da CPTrans, das Secretarias de Saúde, Obras, Planejamento, Segurança Pública e Educação, além das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros. Uma das principais frentes de trabalho é a qualificação dos dados de acidentes, o que permitirá identificar os pontos mais críticos do município. Em agosto, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou 76 atendimentos a vítimas de acidentes de moto e 31 atendimentos de vítimas de acidentes envolvendo carros, o que mostra a necessidade de uma maior segurança no trânsito. Os cuidados que eu tomo geralmente é manter a distância, estar sempre atento aos movimentos dos motoqueiros, esquerda, direita, e manter a distância e foco também, para tu não ficar muito distraído, celular, essas coisas assim. Bom, tem que ficar atento, não pode ficar dando mole, conversando e olhando para o lado. Manter a distância para não ficar muito em cima, que a gente não sabe nem se o carro da frente pode pegar um fogo, alguma coisa, aí tu tem um espaço. O Anuário Estatístico de 2023 mostra que, embora as motos representem cerca de 25% da frota atual, estão envolvidas em mais de 60% de acidentes nas vias. Além disso, 70% dos acidentes envolvendo mortes na cidade envolvem motociclistas. Na reunião ficou definida a elaboração de um perfil das vítimas desses acidentes e a integração de ações de assistência social, comunicação e segurança preventiva. As medidas também se somam às atividades da Semana Nacional do Trânsito, promovida anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Neste ano, a CPTrans organiza 19 atividades educativas em escolas e empresas com o objetivo de alcançar mais de 1.700 estudantes da rede municipal. E ainda falando sobre esse mesmo assunto, 1/3 das vítimas de sinistros de trânsito com motocicletas atendidas nos principais serviços de ortopedia e traumatologia do país passa a sofrer com sequelas permanentes desses incidentes. A conclusão é de uma pesquisa que foi divulgada nesta semana pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e que ouviu 95 chefes e preceptores de serviços de residência em ortopedia credenciados junto à entidade. Segundo as respostas reunidas na pesquisa, os serviços receberam, em média, 360 vítimas do trânsito por mês nos últimos 6 meses. Isso equivale a dizer que mais de 10 pacientes feridos nesses incidentes foram hospitalizados por dia. 2/3 desses pacientes eram motociclistas, segundo a pesquisa. Ao receber alta, 56,7% deles passaram a conviver com poucas sequelas e 33,9% sofreram sequelas permanentes. Em 82% dos casos, essas vítimas passaram a relatar quadros de dor crônica. Sequelas mais graves, entretanto, também são frequentes. 69,5% ficam com deformidade, 67,4% permanece com déficit motor, 35,8% passam por amputações. O estudo foi apresentado em um fórum sobre o tema promovido pela SBOT na Câmara dos Deputados na quinta-feira, como parte da campanha Na Moto, na Moral, que busca reduzir a mortalidade de motociclistas no trânsito. O estudo traça um perfil das vítimas de sinistros com motocicletas atendidas nos serviços de ortopedia. 72,8% eram homens, 40,7% tinham entre 20 e 29 anos, 64% eram motociclistas, 23,2% estavam na garupa, 10,9% eram pedestres, 29,2% tinham ingerido álcool, 16% usaram outras drogas, 47,1% dos sinistros foram colisões com automóveis, 44,5% foram quedas. E bom, gente, agora mudando de assunto, poucos dias após o governo do estado, por meio do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, realizarem uma das maiores operações no combate ao tráfico de animais silvestres, a cidade de Petrópolis cedia um campeonato de canto de pássaros engaiolados.
O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e a Comissão de Meio Ambiente da OAB se manifestaram em relação a esse evento. Nós vamos entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai explicar para a gente um pouquinho melhor sobre essa situação. Jonathan, boa tarde para você. Esse evento, marcado para acontecer neste domingo no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, lá em Itaipava, gerou certa polêmica, né? Explica melhor para a gente essa situação. Boa tarde. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, eu acho que a grande questão em relação a esse evento foi o timing, né? Além de muitos ambientalistas terem criticado essa realização desse evento, do canto de pássaros em gaiolas, é o timing, né? Logo após, pouco tempo depois dessa mega operação, como você bem citou na chamada, eles decidem realizar um evento de canto de pássaros engaiolados. Bom, o evento marcado para o último domingo, dia 21 de setembro, contou com a autorização do próprio INEA, né? O que é ainda mais preocupante, mesmo não sendo ilegal, já que a legislação permite a criação de pássaros nativos devidamente registrados em órgãos ambientais, como por exemplo o INEA. A prática foi massivamente e é massivamente criticada por ambientalistas e protetores de animais. Bom, Rafa, o presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Petrópolis, o Comupa, o nome dele é Carlos Eduardo da Cunha Pereira, é um dos críticos em relação à realização do evento aqui no município de Petrópolis. Bom, esse evento aconteceu no Parque de Exposições de Itaipava, como você bem citou, e segundo Carlos, o Conselho não foi consultado e nem o comitê gestor do parque foi consultado para a realização do evento, que aumenta ainda mais toda essa questão e essas críticas, né, relacionadas a esse evento de canto de pássaros. Bom, o presidente do Comupa fez um apelo aos moradores da cidade para que não comparecessem ao evento. E a Comissão de Proteção de Animal e de Meio Ambiente da 3ª Subseção da OAB de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto assinaram uma nota de repúdio em conjunto contra esse campeonato realizado no Parque de Itaipava. Onde foi ressaltada, né, nessa nota de repúdio, entre as questões é de que este tipo de evento, além de representar uma afronta à dignidade animal, estimula a captura e o tráfico de animais silvestres, que é o que a gente conversou aqui no início da minha entrada ao vivo, que é o timing. Logo, um pouco tempo depois da maior captura, da maior apreensão já feita no Brasil de animais silvestres, que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, acho que é a Operação São Francisco, se eu não me engano, vou até confirmar aqui, a Operação São Francisco, resgatou 800 animais silvestres e 47 pessoas foram presas naquela ocasião. E pouco tempo depois acontece esse evento aqui no município de Petrópolis. Apesar de estar dentro da legislação, muitos ambientalistas, muitos protetores, inclusive a OAB aqui de Petrópolis, que também atende o município de São José do Vale do Rio Preto, fez uma nota de repúdio em relação a esse caso. Volto com vocês no estúdio, Rafa. Jonathan, você falou tudo. Essa mega operação São Francisco, na semana passada a gente trouxe várias informações sobre ela. Como você falou, cerca de 800 animais foram resgatados. Animais, muitos desses que são fruto do tráfico, né? Seriam traficados, muitos maltratados. E aí tinha esse evento marcado para esse domingo no Parque de Itaipava. E claro, mesmo com a autorização do INEA, conforme você falou, e de órgãos do meio ambiente, outros ambientalistas criticaram e muito esse evento. E, gente, só para lembrar, Jonathan, muito obrigada por suas informações. Essa matéria foi destaque também hoje no nosso jornal impresso, no nosso caderno Correio Petropolitano. Você pode chegar lá e conferir mais informações sobre isso. Também já está no nosso site em correiopetropolitano.com.br para voltar e reacessar todas essas informações que o Jonathan trouxe aqui para a gente agora. Então, Jonathan, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, mais uma vez, e suas informações. E bom, gente, agora mudando de assunto, a taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho de 2025. Esse é o menor índice desde o início da série histórica, em 2012. Segundo o IBGE, a queda representa menos 1 milhão de pessoas desempregadas em comparação ao trimestre anterior. Atualmente, o país tem 102 milhões e 400 mil trabalhadores ocupados, número recorde. Além do crescimento da população ocupada, houve aumento do rendimento médio, que chegou a R$ 3.484, o maior já registrado pela pesquisa. A taxa de subutilização, que mede pessoas que trabalham menos do que gostariam ou poderiam, caiu para 14,1%, também a menor da série histórica. Já o número de empregados com carteira assinada chegou a 39 milhões, novo recorde.
Quando observamos onde aumentou essa ocupação, percebemos que foi no setor público e também nos trabalhadores por conta própria. Ambos aumentaram mais de 400 mil posições nesse último trimestre. O levantamento mostra ainda que a informalidade continua alta, atingindo quase 38 milhões de trabalhadores, o que representa 37,8% da população ocupada. Em Petrópolis, de acordo com os dados do novo CAGED, o mercado de trabalho registrou um saldo positivo de 13 novas vagas em julho. O setor de serviços foi o principal responsável, com um saldo de 118 novos empregos. Em contrapartida, o comércio e a construção civil tiveram mais demissões do que contratações. E você vai ver depois do intervalo. 76% da população brasileira tem atendimento gratuito de saúde pelo SUS. Fim de ano deve abrir 118 mil vagas no comércio e serviços e a cidade de Petrópolis projeta 3 mil contratações. Petrópolis conquista mais de 70 milhões de reais em obras de contenção e drenagem. Festival Paralímpico em Petrópolis promove inclusão para 345 crianças e jovens. Prefeito e organizadores anunciam a segunda edição da Flipetrópolis. O Correio Petropolitano na TV primeira edição volta em instantes. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade.
da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Sistema Único de Saúde completou na sexta-feira, dia 19 de setembro, 35 anos de existência. E na avaliação do Ministério da Saúde, se consolida como o maior sistema público gratuito e universal do mundo. Olha só. O SUS surgiu como resultado de um movimento histórico na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 e ganhou forma na Constituição de 1988, que definiu a saúde como direito de todos e dever do Estado. Antes do SUS, apenas trabalhadores formais vinculados à Previdência Social tinham um atendimento garantido nos hospitais públicos. Na prática, apenas 30 milhões de pessoas eram beneficiadas. Para o restante da população, a alternativa era a caridade, serviços filantrópicos ou o pagamento direto. Hoje, toda a população tem direito aos atendimentos. Dados do governo mostram que, atualmente, 76% da população brasileira, de um total de 213 milhões e 400 mil pessoas, dependem diretamente do SUS. Os números indicam ainda 2,8 bilhões de atendimentos ao ano e 3,5 milhões de profissionais em atuação. Para o Ministério da Saúde, uma das ações de destaque no SUS é a Estratégia Saúde da Família. Lançada em 1994, com foco na atenção primária, a estratégia conta com equipes presentes em todas as regiões do país. As ações incluem promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento em unidades básicas de saúde em áreas remotas e fluviais, além de consultórios na rua e territórios indígenas. A pasta ressaltou ainda que o Brasil detém hoje a maior rede pública de transplantes do mundo. Em 2024, o país bateu o recorde histórico no SUS, com 30 mil procedimentos realizados. O sistema fornece ainda medicamentos imunossupressores necessários para transplantados. E agora, voltando a falar sobre o mercado de trabalho, o comércio e os serviços brasileiros devem abrir cerca de 118 mil vagas neste fim de ano entre as temporárias, efetivas, informais e terceirizadas. O dado é de uma pesquisa nacional que foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. E aqui em Petrópolis, a expectativa acompanha esse cenário positivo. A Câmara de Dirigentes Lojistas projeta aproximadamente 3 mil contratações temporárias para Petrópolis, que vão atender ao aumento da demanda durante o Natal e as festas de fim de ano. De acordo com o levantamento, 1/3 das empresas já contratou ou pretende contratar, sendo que 20% ainda não iniciaram o processo, mas têm a intenção de fazê-lo. A maioria não deve contratar, especialmente as microempresas com até 4 funcionários. O principal motor das contratações é o crescimento da demanda no fim do ano, citado por 47% dos empresários. Outros 22% apontam a reposição de vagas abertas pela rotatividade e 20% veem a ampliação das equipes como uma forma de elevar a qualidade do serviço diante da concorrência. O estudo mostra que entre as empresas que já contrataram ou pretendem contratar, metade vai optar por trabalhadores temporários, com contratos de duração média de 2,5 meses, chegando a 2,9 meses nas capitais. A boa notícia é que 47% pretendem efetivar os temporários após o período de fim de ano, o que amplia a potencial de geração de emprego. Cada empresa deve abrir em média 1,9 vaga. Em relação ao perfil das vagas, vendedores concentram 31% da demanda, especialmente no comércio. Em seguida, aparecem cabeleireiros, ajudantes, manicures e balconistas. A maioria das vagas será para trabalho presencial. Quanto ao tipo de contratação, 53% dos empresários pretendem registrar o funcionário. 41% devem contratar sem carteira assinada e 18% devem recorrer a terceirizados. O levantamento ainda indica que 24% das empresas devem iniciar as contratações em outubro, 21% em novembro e 15% em setembro. A remuneração média oferecida será de R$ 1.819, com 39% pagando um salário mínimo e outros 39% oferecendo até 2 salários mínimos. A jornada média será de 7 horas e 8 minutos por dia.
E, gente, a cidade de Petrópolis foi contemplada com mais de 70 milhões de reais em recursos para obras de contenção de encostas e drenagens. Os investimentos fazem parte do PAC Seleções 2025, que foi anunciado na semana passada pelo governo federal. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, mas agora a repórter Mariana Braga traz mais informações sobre esse assunto. Petrópolis terá 10 intervenções executadas em diferentes localidades, entre elas no bairro Floresta, Atílio Marote, Caxambu, Batalharde, São Sebastião, Quitandinha e o Centro. Segundo a Prefeitura, os projetos foram elaborados pelas Secretarias de Planejamento e Obras, junto com a Defesa Civil. A cidade conquistou 70 milhões de reais para obras de contenção de encostas e drenagem. Vale destacar que em todo o país, apenas 102 municípios tiveram os projetos de contenção selecionados. O prefeito Ingo Ramos ressaltou que vai continuar trabalhando para que todo o trâmite necessário seja feito da forma mais rápida possível para que essas obras sejam feitas. De Petrópolis, Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Bom, e ainda falando em Petrópolis, a segunda edição do Festival Paralímpico deste ano aqui na cidade foi um sucesso. Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e pela Caixa, com o apoio da Prefeitura de Petrópolis, esse festival foi realizado no último sábado e reuniu um número recorde de 345 crianças e jovens estudantes da Rede Municipal de Ensino e de instituições como a Pestalozzi, a APAI e do Projeto Andorinhas. Nas atividades realizadas no 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, com apoio das Secretarias de Esportes, Educação e da CONDEP, teve bocha, vôlei sentado, atletismo e recreação adaptada, além de duas novidades, capoeira e pickleball, modalidade que passou a integrar as práticas esportivas em unidades da Rede Municipal de Ensino em 2024. Para o presidente do projeto Incluir Petrópolis, Shen Lishen, o festival demonstra que, apesar das deficiências, as pessoas são capazes. O evento busca ampliar o acesso ao esporte e fortalecer experiências inclusivas, reunindo jovens com e sem deficiência. Em Petrópolis, a iniciativa passou a integrar o calendário nacional do Festival Paralímpico em 2021, reforçando o compromisso da cidade com políticas de inclusão. Em 2024, mais de 44 mil crianças participaram do festival em diferentes cidades brasileiras. Em Petrópolis, a primeira edição do ano de 2025, realizada em junho, reuniu mais de 339 inscritos. O recorde alcançado agora reforça a adesão crescente da população e amplia o legado de integração promovido pelo esporte paralímpico no país. E, gente, a segunda edição da Flipetrópolis, que é um evento literário que vai reunir mais de 70 autores de renome da literatura nacional, está confirmada para acontecer em novembro no Palácio de Cristal, aqui no centro da cidade. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo prefeito Ingo Ramos, durante uma reunião com o gestor operacional da Feira Literária, Afonso Borges. A segunda edição da Flipetrópolis terá autores de renome, com o objetivo de transformar, durante esses dias da Feira Literária, Petrópolis na capital da literatura do país. São aproximadamente 70 autores, somado aos autores que a Academia Petropolitana de Letras vai reunir sobre a sua curadoria. O Palácio de Cristal vai se transformar em uma grande livraria. Também participaram da reunião o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Adenilson Honorato, representantes da Academia Petropolitana de Letras, da multinacional GE Selma, que é a patrocinadora do evento, e o desembargador e escritor Luiz Gustavo Grandinetti. Nesta edição, que vai acontecer entre os dias 26 e 30 de novembro, além de estandes literários, 2 pavilhões de eventos e área de autógrafos, a feira vai contar ainda com o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano, que é um dos prêmios literários mais importantes do Brasil. A vencedora, já anunciada, é a escritora e filósofa Sueli Carneiro, autora de obras como Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira e Escritos de uma Vida, que é reconhecida como uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. Ela recebe o prêmio das mãos de outras vencedoras, como Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz e da atual ganhadora, a jornalista e escritora Miriam Leitão. Durante a reunião, o gestor operacional da Flipetrópolis recebeu das mãos de um dos membros da Academia Petropolitana de Letras, Marcelo Fernandes, o prêmio Associação de Ciências e Letras, uma distinção atribuída pela APL a entidades culturais locais por suas contribuições à cultura da cidade. E você vai ver depois do intervalo.
Mais de 15 bilhões de reais já migraram para o aplicativo da carteira digital. BNDES aprova 1 bilhão e 200 milhões de reais para empresas afetadas pelo tarifaço. Primavera atrai tempo seco para Petrópolis. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Bom, gente, mais de 15 bilhões e 700 milhões de reais em contratos antigos de empréstimos consignados de convênios já foram migrados até a última terça-feira para a nova plataforma da carteira de trabalho digital do Crédito do Trabalhador. Olha só. As informações foram divulgadas pelo secretário de Políticas de Proteção ao Trabalhador, Carlos Augusto Simões Gonçalves. Segundo ele, a expectativa é de que 40 bilhões de reais em contratos antigos sejam migrados até outubro. A migração para o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que hospeda o Crédito do Trabalhador, vai até o mês de novembro.
Os contratos antigos pertencem a funcionários que trabalham ou trabalhavam em empresas que tinham parcerias com bancos para oferecer empréstimos com descontos das parcelas no salário. Esse modelo será extinto em novembro. Atualmente, o novo programa conta com 122 instituições financeiras habilitadas, das quais 64 já realizam operações. Enquanto a taxa de juros nos empréstimos pessoais se manteve próxima a 11% ao mês, o crédito do trabalhador apresenta uma taxa média de 3,42% ao mês. A migração das operações antigas para a plataforma Crédito do Trabalhador, disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou na página de mesmo nome na internet, será feita pela Dataprev, estatal contratada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para elaborar a plataforma. E, gente, em 2 dias após a abertura para pedidos, o Plano Brasil Soberano aprovou 1 bilhão e 200 milhões de reais em financiamento para empresas afetadas pelo tarifaço americano. O plano de socorro a empresas exportadoras prevê um total de 40 bilhões de reais em crédito para negócios afetados pela barreira comercial, que aplica taxas de até 50% às exportações brasileiras. O balanço de pedido e aprovação foi divulgado na noite de sexta-feira pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco de Fomento do Governo Federal. No período, o total de pedidos de 533 empresas chegou a 3 bilhões e 100 milhões de reais, ou seja, 1 bilhão e 900 milhões ainda estão em análise. O total de 40 bilhões de reais no Brasil Soberano inclui 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações e 10 bilhões de reais de recursos do próprio BNDES. Os recursos são emprestados a juros subsidiados, ou seja, mais baixos do que cobram os demais bancos. Uma das contrapartidas das empresas que se habilitam a receber os empréstimos é não realizar demissões. Os financiamentos são para linhas de capital de giro, contas do dia a dia, como salário e pagamentos de fornecedores, investimentos em adaptação da atividade produtiva, compra de máquinas e equipamentos e a busca de novos mercados. Entre a última quinta e sexta-feira, dias 18 e 19 de setembro, foram feitas 75 operações de crédito, todas na linha destinada a capital de giro. Nos primeiros dias de aprovação, 84,1% dos pedidos aprovados foram para empresas da indústria de transformação. Em seguida, aparecem agropecuária, comércio e serviços e indústria extrativa. O primeiro passo para acessar os recursos é consultar se a empresa é elegível para o plano de socorro. A consulta pode ser feita no site do BNDES, em bnds.gov.br. Os interessados vão precisar se autenticar utilizando a plataforma gov.br exclusivamente por meio do certificado digital da empresa. Caso o sistema indique que a empresa é apta ao crédito, a recomendação é entrar em contato com o banco com o qual já tem relacionamento. Grandes empresas podem procurar diretamente o BNDES. E bom, gente, a primavera no Brasil começa hoje, daqui a pouquinho, pouco depois das 3 horas da tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a estação vai atrair um tempo seco aqui para Petrópolis. A data e o horário estão definidos, já que esse é um momento em que a Terra se posiciona na órbita solar, de forma que os 2 hemisférios recebem a mesma quantidade de radiação. Por isso que nós falamos equinócio de primavera e equinócio de outono. No caso, equinócio de primavera no hemisfério sul e de outono no hemisfério norte. Então, é o dia em que ambos os hemisférios recebem a mesma quantidade de radiação, ou seja, dia e noite têm a mesma duração. Segundo a especialista, o fim do inverno e o início da primavera nas regiões sudeste e centro-oeste, consequentemente em Petrópolis, no começo da primavera, uma grande variação de temperaturas durante o dia deve prevalecer na cidade. O início da primavera, ele é muito parecido com o final do inverno, então prevalece grande variação das temperaturas ao longo do dia, longe da costa, assim, céu claro, sol entre poucas nuvens, e à medida que a gente vai avançando no mês de outubro, as chuvas se tornam mais recorrentes. De acordo com a ANET, o início da primavera não terá grandes alterações nas condições do tempo, quando comparado ao inverno. Já no decorrer de outubro, terá a transição do período seco para o chuvoso. Mesmo com a previsão de tempo seco, setembro ainda pode registrar pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e até mesmo granizo. De acordo com o cardiologista Silas Soares Alves, manter a hidratação no tempo seco é fundamental, principalmente para crianças e idosos. Que é sempre importante, sempre se manter hidratado, manter uma boa ingesta hídrica de água, alguns sucos, água de coco. Isso é importante, principalmente nos extremos de idade, em crianças e idosos. Segundo o médico, outro fator que se deve ter atenção é quanto ao uso de protetores solares.
que é importante quando a gente se fala de protetor solar, é usar principalmente na face e no pescoço, que são lesões, são áreas muito expostas e com risco de lesões de pele. Os petropolitanos já estão ansiosos com a chegada da estação. O forte da primavera são as flores, né? Que enfeitam muito não só a cidade, mas a vida da gente. Melhor do que inverno. É mais calor, né? Menos frio, frio mata. Traz mais alegria também a primavera, mais cores. É uma estação bonita, né? A estação das flores e também o clima, né? Muda também. Já que a gente está falando sobre o clima, vamos à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, como a gente acabou de ver na reportagem do Jonathan, a primavera já começa nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, pouco depois das 3 horas da tarde. E claro, a gente quer saber como é que vai estar o primeiro dia completo de primavera. E claro, a Mariana Braga já está aqui ao vivo para trazer essas informações sobre a previsão do tempo para amanhã. Mari, tudo bem? Boa tarde para você. Olha, na semana passada a gente falou que a possibilidade da primavera começar com queda nas temperaturas era grande. E aí, se confirmou? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, apesar deste fim de semana ter sido mais quente, com temperaturas máximas elevadas, a partir de amanhã as temperaturas caem significativamente com a chegada aí da primavera, né? Nova Friburgo e Teresópolis o dia tem a mesma previsão. Como eu falei, estará mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 14 e a máxima de 19 graus nas duas cidades. A terça-feira tem previsão de dia chuvoso, com chuva que seguirá até a noite, tanto em Nova Friburgo quanto em Teresópolis. Olha, aqui em Petrópolis também estará mais frio que hoje. Amanhã as temperaturas podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 20 graus. E o dia também será chuvoso. Já em Paraíba do Sul a previsão será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos aí de céu nublado. Noite será chuvosa. As temperaturas também caem, com variação entre a mínima de 18 e a máxima aí de 23 graus. E para finalizar, em Três Rios, a terça-feira será de sol o dia todo com muitas nuvens, mas com pancadas de chuva de manhã. À noite, o tempo também estará chuvoso. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 23 graus. Olha, Rafa, é bom destacar que eu falei com o Hugo na sexta-feira que a gente saiu aí de uma estação fria, que é o inverno, com calor, e agora a gente está entrando numa estação mais quente com frio, né? Mari, exatamente isso. Como a gente já veio avisando e alertando todo mundo no fim da semana passada, os primeiros dias de primavera teriam queda nas temperaturas. A gente teve os últimos dias aí, principalmente entre sexta-feira e hoje, dias muito quentes. As máximas, inclusive aqui na região serrana, chegando próximo dos 30 graus, que não é nada comum para inverno, nada comum para os últimos dias. E agora, na primavera, que é uma temperatura mais amena, a gente já tem dias muito quentes, os primeiros dias serão muito frios. E eu já adianto que, pelo menos aqui na região serrana, essas temperaturas mais baixas seguem pelo menos até o fim da semana. Claro que a gente vai atualizando aqui os nossos telespectadores todos os dias na nossa previsão do tempo, mas então, Mari, para amanhã, temperaturas super baixas, tempo chuvoso, mas, como a gente já viu ali na reportagem do Jonathan, a primavera vai ser de tempo seco, principalmente aqui em Petrópolis. Claro, a gente acompanha tudo aqui na nossa previsão do tempo. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. O Facebook, TV Correio da Manhã, e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. Gente, amanhã é terça-feira, estamos começando a semana ainda, então, claro, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.